Deixa eu te contar uma coisa que eu descobri. Todo ano, na virada do ano, quando a gente tá celebrando, jogando confete, abraçando família, tem lugares onde algo muito diferente acontece. Lugares onde pessoas estão completamente sozinhas. E às vezes, essas pessoas veem coisas que não deveriam estar ali. Hoje eu trouxe duas histórias sobre homens que trabalharam sozinhos no Réveillon. Um numa fazenda isolada no interior de Goiás, outro dirigindo um ônibus vazio pela Marginal Tietê, em São Paulo. E o que aconteceu com eles à meia-noite e pouco, cara, cada história é mais perturbadora que a outra. Se você tem coragem, fique comigo até o final. Primeiro relato. Meu nome é Wagner. Trabalho como caseiro na Fazenda Santa Rita há 7 anos, interior de Goiás, entre Pirenópolis e Corumbá. Cuido de tudo sozinho. É sossegado. Gado de corte. 200 e poucos hectares. E no dia 28 de dezembro, o seu Reinaldo me ligou falando que ia passar o Réveillon com a família em Caldas Novas. E eu ficava cuidando de tudo. Deixou uma grana extra e disse que voltava só dia 5. Então ia ser eu sozinho ali pro ano novo. Mas não me importava. Na real, eu até preferia. Festas nunca foram minha. Comprei umas cervejas e planejei um Réveillon tranquilo, sem imaginar que ia ser a pior noite da minha vida. O dia 31 começou normal. Acordei cedo. Fiz a ronda. Tudo certo. Gado pastando. Cercas ok. Voltei pra casa. Tomei café. Assisti TV. E lá pras 3 da tarde resolvi dar outra volta. Antes de escurecer, porque depois das 6 eu não ia sair mais. E foi nessa segunda volta que vi a primeira coisa estranha perto do curral velho. Aquele que não usamos faz 2 anos. Fica lá no canto norte, meio escondido nas árvores. Passei perto e ouvi um barulho vindo de dentro, tipo algo sendo arrastado no chão. E isso era estranho, porque não tinha ninguém ali. Então fui checar. Abri o portão, que range horrível, e entrei. Só que não tinha nada. Curral vazio. Só terra batida e teias de aranha. Mas o barulho parou no exato momento que abri o portão. Como se o que estava fazendo aquilo parasse para me ouvir. Fiquei ali parado no meio do curral, tentando entender quando percebi um cheiro estranho no ar. Meio adocicado, mas podre ao mesmo tempo. Tipo carne estragada com perfume barato. E o cheiro era forte ali dentro. Mas quando dei um passo para trás, ele sumiu completamente. E foi aí que vi as marcas no chão. Marcas de arrasto na terra. Tipo rastros, mas não de nenhum animal que eu conhecia. Eram compridas, paralelas, fundas demais, formando um círculo perfeito no centro do curral, uns 5 metros de diâmetro, e no centro tinha a terra mais escura, como se alguém tivesse cavado. Comecei a cavar com as mãos e uns 20 centímetros para baixo, senti algo mole, puxei, e era uma camisa branca de botão completamente ensanguentada, sangue seco grudento. Larguei aquilo e dei 3 passos para trás, pensando que porra era aquela. Peguei o celular para ligar pro patrão, mas não tinha sinal nenhum. E isso era estranho, porque ali sempre pegava pelo menos 2 barras. Olhei pro céu e estava escurecendo rápido demais. Tinha saído de casa tipo 3:30. Não podia ser mais que 4 horas, mas o céu já estava quase preto, noite fechada. E não fazia sentido porque, em dezembro, o sol só se põe lá pras 7. E quando olhei pro portão vi que ele estava fechado, trancado por fora, com corrente e cadeado. Mas eu não tinha ouvido ninguém fechar nada. Olhei pela fresta e vi uma figura parada lá fora, uns 10 metros de distância. Uma silhueta escura completamente imóvel. Gritei perguntando quem era, mas ela não respondeu. Só ficou ali parada e então começou a andar em círculos ao redor do curral, mantendo a distância. E o barulho de arrasto voltou.
só que agora vinha debaixo da terra. E novas marcas começaram a aparecer sozinhas, formando círculos dentro de círculos. E a terra escura no centro começou a se mexer, como se tivesse algo vivo tentando sair. Entrei em pânico e comecei a chutar o portão com tudo. Uma vez, duas, três, até a madeira rachar. E na quarta chutada o portão estourou e caí para fora. E levantei correndo sem olhar para trás. E quando olhei o céu, ele estava clareando de novo. Luz normal de tarde. E o celular tinha sinal de volta. 3 barras. E marcava 4:20. Como se aqueles minutos fossem uma bolha de tempo separada. Cheguei em casa com o coração disparado e tranquei tudo. Tentei ligar para o patrão, mas caiu na caixa. Mandei WhatsApp, mas não enviava. Fiquei ali sentado na cozinha decidindo se pegava a caminhonete e ia embora, ou se estava pirando, porque parte de mim tentava racionalizar, insolação, cansaço, qualquer coisa. Mas eu sabia que tinha visto aquilo tudo, a camisa, a figura, o portão se fechando sozinho. E enquanto pensava, percebi que a casa estava muito quieta, silêncio pesado. Olhei pela janela e lá fora também. Nenhum passarinho, nenhum grilo, nenhum boi, só silêncio total. E a fazenda sempre tem sons, mas naquele momento parecia que os animais tinham sumido ou estavam se escondendo. E foi quando ouvi a primeira batida na porta, 3 pancadas secas. Toque, toque, toque. Congelei porque não tinha ninguém que pudesse estar batendo. A fazenda mais próxima fica a 15 quilômetros. E as batidas vieram de novo, mais fortes. Peguei a espingarda 12 do armário. Carreguei com mão tremendo. Fui até a porta, mas não abri. Perguntei quem era. Nada. Só mais 3 batidas. Falei que ia atirar. As batidas pararam. Mas ouvi passos na varanda. Passos pesados fazendo a madeira ranger. Foram até a janela e pararam. Ouvi unha arranhando o vidro. Arrepiou a espinha. Durou uns 5 segundos e parou. Silêncio de novo. Fiquei ali parado uns 10 minutos, sem me mexer. Até juntar coragem e ir até a janela devagar. Olhei por uma fresta. Não tinha ninguém, mas tinha pegadas molhadas na madeira. E isso era estranho, porque não tinha chovido. Terra seca. E as pegadas levavam até a beirada e sumiam. Saí pela porta dos fundos com a espingarda e dei a volta na casa e vi as marcas, as mesmas de arrasto do curral, só que por todo lado, formando círculos ao redor da casa. Contei pelo menos 5 círculos perfeitos, e no mais externo tinha oferendas, velas acesas, pratos com comida estragada cheia de moscas, copos com líquido escuro tipo sangue. E aquilo tinha sido colocado nas últimas horas, porque de manhã não tinha nada. E eu conhecia aquilo. Cresci no interior. Conhecia macumba, trabalho. E aquilo era trabalho pesado. Mas quem tinha feito? E por quê? E foi quando ouvi a voz. Voz de mulher vindo de dentro da casa onde não tinha ninguém. Cantando em língua que não entendia. Cantiga arrastada e triste. Entrei correndo e segui o som até o quarto. Abri a porta, nada. Mas a voz continuava vindo do armário. Abri, ainda nada. Mas a voz estava ali dentro, saindo do ar mesmo. E então parou e ouvi uma risada, gargalhada aguda, histérica, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Da sala, cozinha, banheiro, dentro das paredes. Durou uns 3 segundos e parou. Silêncio pesado. Voltou. Fui para a cozinha, peguei a cachaça e tomei 2 goles, tentando acalmar. Olhei o relógio. Eram 7h40, faltava menos de 4 horas para meia-noite, e eu tinha a sensação clara que algo ia acontecer à meia-noite. Algo ruim. Tudo aquilo estava construindo para alguma coisa. Tentei decidir se ia embora, mas sabia que era tarde demais. Fui checar a caminhonete. Os 4 pneus furados, cortados. E o celular não fazia ligação. Mensagens não enviavam. A noite caiu rápido. Me tranquei dentro. De casa, com a espingarda,
e todas as luzes acesas. E comecei a rezar, coisa que não fazia há muito tempo. Rezei tudo o que sabia. E as horas passaram devagar. 8, 9, 10. Nada acontecia. Tudo quieto. Comecei a pensar que tinha passado o perigo. Mas lá pelas 10:30 comecei a ouvir vozes lá fora. Várias vozes murmurando ao mesmo tempo. Impossível entender. E o murmúrio foi ficando mais alto, como se mais vozes se juntassem. Olhei pela janela e vi sombras, dezenas de sombras, formando círculo. Ao redor da casa, imóveis. E o murmúrio continuava, e então às 11 horas parou de repente, e as sombras começaram a se mover, andar em círculos ao redor da casa no sentido anti-horário. E eu via que não eram sombras, eram pessoas ou coisas com forma humana, mas sem detalhes, sem rostos, só a forma. Foram se aproximando até grudarem nas paredes. Ouvi mãos batendo no telhado de zinco, dezenas de mãos em ritmo, o som ficando mais alto e mais rápido. E às 11:30 parou. Estava sentado no sofá, segurando a espingarda quando deu 11:30, e tudo ficou silencioso de novo. Fiquei ali esperando, suando mesmo com o ventilador ligado. Então deu 11:40, e levantei e fui para a varanda porque queria ver os fogos. Alguma coisa normal, algum sinal que o mundo ainda existia. Sentei na cadeira de balanço olhando o horizonte, e lá pelas 11:50 começaram os primeiros fogos. Pontinhos coloridos explodindo longe. Fiquei vendo, tentando me acalmar, dizendo que logo ia ser meia-noite, logo ia acabar. O tempo passou. 11:55. Fogos mais intensos. Então 11:59. Olhei para o celular vendo os segundos. 55, 56, 57, 58, 59, 00. Meia-noite. Ouvi a explosão gigante dos fogos. Levantei e gritei feliz ano novo pro vazio. E então tudo ficou preto. Apagou num segundo. Não desmaiei. Só ficou preto como se desligassem uma chave. E quando voltei a enxergar, estava dentro da casa, na frente do espelho. Segurando a faca apontada pro pescoço, sem memória nenhuma de como sair da varanda, entrei, peguei a faca, nada. E minhas mãos apertavam, e eu não controlava. E a lâmina pressionava, cortando de leve, sangue escorrendo. Vi a sombra atrás de mim no reflexo, sorrindo. Sabia que ia morrer se não fizesse nada. E tive a ideia. Se não controlava minhas mãos, se meu corpo não obedecia, precisava quebrar o espelho, porque a sombra só existia no reflexo. Juntei toda a força e deixei meu corpo cair para frente, contra o espelho. Vidro estourou, cacos caíram, caí junto, me cortei todo. Mas a faca soltou e respirei fundo. Olhei para os cacos no chão, não vi a sombra em nenhum, e ouvi a voz de novo. Voz de mulher, dessa vez em português, bem baixinho no ouvido. Você era para ser o último, era para fechar o ciclo, mas quebrou o espelho. E agora vai ter que esperar mais um ano. Senti sopro frio na nuca. Ela riu aquela risada histérica. E depois, silêncio. Fiquei caído nos cacos, sangrando até o sol nascer. Não. Consegui me mexer, só respirando e esperando. Primeira luz do dia entrou pela janela e consegui levantar. Fui pro banheiro, limpei, enfaixei os cortes. Saí e vi que as marcas tinham sumido. Círculos, oferendas, tudo desaparecido como se nunca existisse. Fui pro curral velho, portão aberto, nada lá dentro. Nenhuma marca, nenhuma terra escura, nenhum sinal da camisa. Procurei, mas tinha sumido. Celular voltou a funcionar. Liguei pro patrão. Atendeu alegre, me desejando feliz ano novo, perguntando se estava tudo bem. Disse que sim, tranquilo. Ele disse que voltava dia 5 e desligou. Fiquei ali parado no curral, tentando entender se foi real ou se surtei. Mas os cortes eram reais. Espelho quebrado era real. Algo aconteceu. E aquela voz disse que eu era para ser o último. Fechar o ciclo. E agora tinha que esperar mais um ano.
Não sabia o que significava, mas sabia que não ia ficar para descobrir. Avisei o patrão que ia dar uma volta, visitar parente, ficar fora uns dias. Peguei minhas coisas e fui embora. Fiquei 2 meses longe. Voltei só em março. E quando voltei, tudo normal. Fazenda, casa, curral, tudo igual. Mas teve uma coisa que achei que me deixou sem dormir até hoje. Tava organizando o armário e achei uma caixa velha no fundo. Caixa de sapato empoeirada que nunca vi. Dentro tinha fotos. Fotos antigas preto e branco amareladas. Eram fotos de homens. Vários diferentes. Embaixo de cada uma tinha data escrita à mão. Sempre 1º de janeiro de anos diferentes. 1963, 74, 85, 96, 2007, 2018 e a última de 2024, ano passado. Reconheci o homem. Era o Josué, caseiro que trabalhou antes de mim. O cara que foi embora de repente começo de janeiro de 2024 e nunca mais ninguém soube. Dizem que sumiu. E eu fico aqui tentando não pensar no que as fotos significam. Que todo 1º de janeiro algo acontece naquela fazenda. Algo que quer um corpo, um sacrifício, um último para fechar o ciclo, seja lá o que for. E sei que vou ficar porque preciso do trabalho, do dinheiro. Mas quando dezembro chegar de novo, não sei se vou ter coragem de ficar sozinho no Réveillon. Não sei se vou conseguir, porque ano que vem é minha vez de novo. E da próxima vez posso não conseguir quebrar o espelho a tempo. E aí? O que você achou dessa primeira história? Deixa o like se você tá gostando, porque agora vem a segunda história. E cara, essa mexeu comigo de um jeito diferente. É sobre um motorista de ônibus em São Paulo. E o que aconteceu com ele na Marginal Tietê, você vai ter que ouvir para acreditar. Segundo relato, era tipo 00:30 e pouco do 1º de janeiro, e eu tava dirigindo o ônibus vazio pela Marginal Tietê, quando olhei no retrovisor e vi todos os bancos ocupados, todas as cadeiras cheias de gente sentada quieta, olhando para frente. E isso era impossível, porque 10 minutos atrás não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Não parei em ponto nenhum, não abri porta, não subiu ninguém. Mas agora tinha umas 40 pessoas ali atrás, em silêncio total. E quando pisei no freio e parei no acostamento e virei para olhar, não tinha mais ninguém. Bancos vazios de novo, só eu ali ouvindo o motor roncar. E foi aí que ouvi a catraca girando sozinha. Um giro, 2, 3, tic, 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 como se gente invisível tivesse entrando. Olhei pro painel e vi os números subindo. 1, 2, 3, 4, 5, até 42. E o ônibus balançou como se realmente tivessem entrado e sentado. Senti o peso nos pneus. Olhei no retrovisor e estavam todos lá de novo. 42 passageiros em silêncio me encarando, todos com expressão vazia, nenhum piscava. E o cara do banco logo atrás de mim, homem de terno preto molhado como se tivesse saído da água, se inclinou para frente e sussurrou no meu ouvido, não para até chegarmos no destino final. E o hálito dele era gelado e cheirava a rio sujo. Mas deixa eu voltar pro começo. Meu nome é Marcelo. Sou motorista de ônibus da linha 1200 há 12 anos. Faço o trajeto entre Parque Dom Pedro e Pirituba pela Marginal. Linha longa, mas tranquila. E sempre pego turnos estranhos. Madrugada, fins de semana, feriados. Porque pago adicional e preciso da grana. 2 filhos para sustentar. Pensão da ex não se paga sozinha. Então, quando o supervisor ofereceu dobrar o pagamento se eu pegasse o turno da virada do ano, nem pensei 2 vezes. Aceitei, mesmo sabendo que ia ser chato trabalhar enquanto todo mundo festejava. Mas o dinheiro compensava e a linha ia estar vazia. Quem pega ônibus na virada ia ser moleza. Umas 4 viagens no máximo. Umas 6.
Horas, pegaria o adicional e ia para casa. E foi exatamente assim no começo. Peguei o ônibus às 6 da tarde do dia 31. Fiz a vistoria. Tudo certo. Comecei a rodar. E realmente vazio. Primeira viagem subiram 7 pessoas. Segunda 5. Terceira só 2. Já estava pensando que seria a virada mais tranquila quando deu 11h20. E o supervisor ligou, mandando fazer a última viagem, saindo do Parque Dom Pedro. Depois disso, recolher e ir para casa. Fui pro terminal. Cheguei 11h40. Não tinha ninguém esperando. Terminal vazio. Nem segurança tinha. Liberaram todo mundo para curtir. Liguei pro supervisor avisando que não tinha passageiro. E ele mandou rodar mesmo assim. Protocolo da empresa. Falei ok. E às 11h45 saí do terminal com o ônibus vazio. As ruas do centro desertas. 0 carro. 0 pessoas. Só eu e o ônibus e o asfalto. Aquele silêncio pesado de cidade abandonada, tipo filme de zumbi. Fui seguindo a rota normal. Avenida do Estado, Radial Leste, até pegar a Marginal Tietê. Quando entrei já era quase meia-noite e via no horizonte os primeiros fogos começando a subir. E a Marginal estava estranha. Tinha neblina baixa cobrindo o asfalto. Tipo aquela neblina de madrugada, quando tá frio, mas não tava frio. Dezembro em São Paulo é quente, mas a neblina tava ali densa, baixa, e os postes pareciam mais fracos. Luz amarela embaçada. Ia tranquilo quando lá pras 11h57 senti algo diferente, tipo uma presença. Olhei no retrovisor e tinha uma mulher sentada lá no fundo, última fileira canto da janela. Me assustei porque tinha certeza que estava vazio. Tinha verificado antes de sair. Mas ali estava ela, vestido branco, cabelo preto comprido cobrindo o rosto, completamente imóvel. Nem balançava com o movimento. Pensei que talvez tivesse subido no terminal e não vi. Distração minha. Chamei ela pelo retrovisor. Ô, dona, precisa pagar passagem. Mas não respondeu. Continuou imóvel. Fiquei sem jeito, mas toquei em frente. E deu meia-noite. Certinha. Ouvi a explosão dos fogos da cidade inteira. Estouro gigante de milhares de fogos ao mesmo tempo. Gritei feliz ano novo pra ninguém, porque não tinha ninguém. Só aquela mulher estranha. E então senti o ônibus balançar como se um monte de gente tivesse entrado de uma vez. E a catraca girou sozinha. Tic, 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 tic. Uns 10 giros seguidos. Olhei no retrovisor e não era mais só a mulher. Tinha umas 10 pessoas sentadas agora, todas molhadas como se tivessem saído da chuva, mas não tava. Chovendo, todas olhando pra frente em silêncio. Friei na hora e parei ali na Marginal e virei pra trás. Mas quando olhei não tinha ninguém. Bancos vazios de novo. Tava pirando. Respirei fundo. Passei a mão no rosto. Pensei que era cansaço, ou calor, ou sei lá. Mas eu sabia que tinha visto aquelas pessoas molhadas e móveis. Então levantei e fui andando pelo corredor, verificando banco por banco. Todos vazios e secos. Nenhum sinal de água. Mas quando cheguei no último banco onde vi a mulher de branco, estava encharcado, molhado como se levou balde de água. Água escorrendo pro chão formando poça. Me abaixei para tocar e estava gelada. Gelada tipo água de rio de montanha. E tinha cheiro, mofo e barro. Toquei com a ponta dos dedos e a água era viscosa, grossa, não normal. Olhei para os dedos cobertos de gosma marrom, esverdeada, tipo lodo de rio. Limpei na bermuda enojado e corri de volta para frente. Peguei celular para ligar pro supervisor, mas não tinha sinal. 0 barra. Isso era impossível porque na Marginal sempre pega, mas naquele momento, nada. Olhei pela janela da frente e a neblina tinha ficado mais densa, baixa quase cobrindo o capô. Não conseguia ver mais de 20 metros à frente e ouvi a voz de criança bem atrás de mim.
cantando ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Virei a cabeça de supetão. E nada. Mas a voz continuava. Vamos dar a meia volta, volta e meia. Vamos dar. Gritei quem tá aí para com isso. Mas a cantiga continuou, até terminar. E depois, silêncio. Tava com tanto medo que as mãos tremiam no volante. Decidi que precisava sair dali, voltar pro terminal. Foda-se o protocolo, mas quando tentei engatar a marcha para dar ré, o ônibus não obedeceu. Marcha entrou, mas não se moveu. Tentei de novo, e nada. Então ouvi de novo, catraca girando sozinha. Tic-tic-tic, mais gente entrando. Olhei no retrovisor e tinha umas 20 pessoas sentadas, todas molhadas, todas imóveis, e o painel marcava 23 passageiros. Não aguentei mais. Abri a porta e desci, e corri uns 10 metros. E fiquei ali parado na marginal vazia, tentando entender. O ônibus ficou com luzes acesas, e via pelas janelas que tinha gente lá dentro, sentada não se mexendo, só olhando para frente. Tava decidindo se ia embora correndo e deixava o ônibus quando uma porta abriu sozinha, a traseira. E todas as pessoas começaram a levantar ao mesmo tempo lentamente e vieram andando em fila em direção à porta. Via pela janela, uma atrás da outra, todas molhadas com aquela expressão vazia. Começaram a descer uma por uma. Quando pisavam no asfalto, paravam ali formando fila. Contei e eram 23 pessoas. Exatamente o número do painel. Ficaram enfileiradas na calçada, me olhando. Via melhor agora. Roupas velhas, antigas. Anos 70, 60. Cobertas de lodo, lama verde. Água escorria, formando poças no chão. E um deles, homem de terno marrom mofado, deu um passo na minha direção. Depois outra mulher de vestido florido. Depois todos começaram a andar na minha direção devagar. Me caguei de medo e corri de volta pro ônibus. Subi e fechei as portas. Sentei. E dessa vez, quando tentei ligar, o motor pegou. O ônibus obedeceu. Enfiei o pé e saí dali. Olhei no retrovisor externo e vi todos ali parados na calçada, me vendo ir embora, imóveis de novo. Acelerei mais, mas quando olhei no retrovisor interno, estavam todos lá sentados nos bancos. Painel marcava 23 passageiros e entendi que não importava o que eu fizesse. Iam ficar comigo até eu chegar no destino final. Seja lá onde fosse, continuei dirigindo em pânico, tentando pensar no que fazer. Toda vez que olhava, estavam ali observando. Nenhum piscava, se mexia, tipo manequins de loja, mas com cara de gente morta. Neblina continuava densa e postes cada vez mais fracos. Comecei a achar que tinha entrado em dimensão paralela, ou sei lá. Foi quando passei embaixo da ponte da Casa Verde e vi placa de trânsito antiga enferrujada caída na pista que nunca vi. Dizia Marginal Tietê, 1974. Passei e continuei. 500 metros à frente, outra placa antiga. Bem-vindo a São Paulo, 1968. Comecei a entender que algo muito estranho estava acontecendo com o tempo. Tipo o ônibus indo para trás no tempo, ou passando por épocas diferentes da cidade. Passei pela Ponte das Bandeiras e do outro lado a cidade era diferente. Prédios mais baixos, luzes amareladas, tudo antigo. Tinha mais carros mais velhos. Fusca Brasília Chevette de décadas atrás. Pessoas na calçada com roupas antigas. Tava em São Paulo, mas não a que eu conhecia. Uma São Paulo do passado. O ônibus continuou. Andando sozinho, tipo piloto automático. Nem controlava mais. Só segurava o volante e deixava ir. Passou o tempo. E cheguei numa parte da marginal que não reconhecia. Tinha menos asfalto, mais terra. Parecia em construção. Tratores parados, pilhas de areia. Quando passei pela ponte da freguesia, vi que do outro lado não tinha mais marginal. Só o rio Tietê. Enorme, tipo 3 vezes mais largo que hoje. E a água não era marrom suja de hoje.
Era escura profunda, meio esverdeada. Tinha barcos no rio, barquinhos de madeira com gente pescando. Comecei a entender aonde o ônibus me levava. Pro rio Tietê de décadas atrás, quando ainda era fundo e largo. E os passageiros atrás continuavam imóveis, mas agora ouvia eles respirando. Respiração molhada pesada, todos no mesmo ritmo. Som horrível. O ônibus saiu da marginal e começou a descer por caminho de terra em direção ao rio. Tentei frear, mas freio não respondia. Tentei virar, mas volante travado. Ônibus indo sozinho. Lá embaixo, via o rio. Aquela água escura profunda. Soube que ia entrar na água, afundar e morrer afogado. Comecei a gritar, tentar abrir porta, mas não abria. Passageiros atrás começaram a levantar todos juntos. Ouvi passos vindo pelo corredor. Virei e vi todos de pé, vindo devagar até a frente. Homem de terno preto que falou comigo estava na frente. Chegou até mim e abaixou e ficou com o rosto perto do meu. Sentia cheiro de rio morto vindo dele. E disse: a gente afundou aqui em 1972. Ônibus do... Linha 800. 23 passageiros e motorista. Ponte caiu e a gente caiu junto. Afundou em 10 segundos. Ninguém conseguiu sair. Desde então esperamos todo ano, todo Réveillon. Um ônibus passa aqui à meia-noite e a gente sobe e quer que o motorista sinta o que sentimos. Desespero, medo, água entrando, pulmões enchendo. Você vai sentir agora, vai sentir tudo. Ele sorriu e vi que os dentes eram pretos podres. Ônibus chegou na beirada do rio e não diminuiu. Entrou direto na água. Sentiu impacto e água começou a entrar pelas frestas da porta, janelas. Ônibus começou a afundar rápido, muito rápido. Água gelada subindo pelos pés, pernas, cintura. Tentava abrir a janela do motorista com desespero, mas não abria. Passageiros atrás só ficavam ali parados, me olhando afundar junto. Água chegou no peito, pescoço, queixo. Levantei a cabeça para respirar últimos segundos, mas água continuou subindo. Cobriu boca, nariz, olhos. Estava completamente submerso. Prendia a respiração, mas sabia que não ia durar. Segundos passaram, 5, 10, 15, 20. Pulmões começaram a arder, queimar. Não aguentei mais e abri a boca. E água entrou. Água gelada suja entrou pela boca. Desceu pela garganta, encheu meus pulmões. Senti a dor, a agonia, o desespero absoluto de afogar. E tudo ficou preto. Acordei com alguém sacudindo meu ombro, gritando: "Moço, moço, acorda." Abri os olhos assustado e vi policial da rodoviária me olhando preocupado. Estava dentro do ônibus, mas ônibus parado no acostamento da marginal. Pela janela via que era dia, sol nascendo. Tinha carros passando normal. Policial perguntou se estava bem. Disse que achou o ônibus parado com luzes acesas e eu desacordado no banco do motorista. Olhei ao redor e vazio, completamente vazio e seco. Passei mão no rosto e estava molhado, água gelada. Olhei minhas roupas encharcadas, pingando no chão. Policial falou que ia chamar ambulância, mas disse que estava bem. Só cochilei. Era cansaço. Ficou desconfiado, mas deixou pra lá. Falou pra ir pra casa descansar. E saiu. Fiquei sentado tremendo. Olhei no painel da catraca e marcava 23 passageiros. 23 pessoas que entraram, mas não estavam mais ali. Liguei o motor e pegou normal. Dirigi de volta pro terminal. Supervisor perguntou como foi a noite e disse que tranquila. Ele falou que rastreamento mostrou que fiquei parado na marginal quase 1 hora, que tinha acontecido algo. Inventei problema mecânico, mas já resolvido. Acreditou. Fui para casa. Tomei banho quente que durou 40 minutos, tentando tirar o frio dos ossos e o cheiro de rio podre da pele, mas não saía. Ficou grudado por dias.
Fiquei de licença 2 semanas depois daquilo. Disse que estava com gripe e febre. Qualquer desculpa. Mas verdade é que não conseguia voltar pro ônibus. Não conseguia nem olhar para ônibus sem sentir pânico. Voltar. Sensação de afogamento. Água gelada nos pulmões. Pesquisei na internet, procurei notícias antigas. E encontrei. Foi em fevereiro de 1972. Ponte da Freguesia tinha parte em construção e cedeu. Ônibus da linha 800 caiu direto no rio Tietê. Rio era muito mais largo e profundo naquela época. Antes de canalizarem, ônibus afundou em menos de 10 segundos. 23 passageiros e motorista morreram. Ninguém conseguiu sair. Encontraram 3 dias depois no fundo com todos os corpos dentro. Tinha até foto do ônibus sendo retirado com guindaste. Quando vi, reconheci. Era velho modelo antigo, mas reconheci. E reconheci as pessoas. Mesmas que vi naquela noite. Mesmas roupas, mesmos rostos. Notícia dizia que tragédia foi exatamente à 00:08 do 1º de janeiro de 72. Voltando de festa de Réveillon, olhei o horário que parei o ônibus naquela noite, que o painel marcava quando acordei. Era 00:08. Exatamente o horário do acidente 53 anos atrás. Entendi que de alguma forma voltei no tempo, ou eles vieram até mim, sei lá. Mas vivi o desespero deles. Senti o que sentiram quando morreram. Até hoje não. Sei se foi real, ou alucinação, ou trauma. Mas sei que aconteceu algo, porque roupas molhadas eram reais. Cheiro de rio era real. Quando voltei para o trabalho, 2 semanas depois, pedi transferência para outra linha. Qualquer uma menos a 1200. Supervisor aceitou sem perguntar muito. Acho que viu no meu rosto que algo aconteceu. Trabalho na 700, agora Zona Leste, nem passo perto da Marginal. Tá tudo bem, tudo normal. Mas tem uma coisa que me perturba até hoje. Uns 3 meses depois daquele... Réveillon estava em casa assistindo TV quando passou notícia de acidente na Marginal Tietê. Ônibus saiu da pista e caiu no rio Tietê, canalizado. Motorista morreu. Quando mostraram foto do motorista, reconheci o rosto. Era a cara que vi no terminal algumas vezes. Nunca conversamos, mas sabia quem era. Notícia dizia que acidente foi à 00:08 do 1º de janeiro. Não tinha explicação para o motorista ter saído da pista daquele jeito. Não tinha freada, não tinha marca de pneu. Ônibus só. Saiu reto e caiu na água. Fiquei pensando se ele viu o que vi, se entrou no ônibus fantasma também, e não conseguiu acordar a tempo. Desde então, todo fim de ano, quando chega perto da virada, fico de olho nas notícias. Quase todo ano tem. Acidente na Marginal à meia-noite e alguma coisa. Sempre ônibus, sempre mesma região, perto de onde a Ponte da Freguesia fica hoje. Fico pensando se tem outros motoristas como eu, que sobreviveram, que conseguiram acordar a tempo. Ou se fui só o primeiro e os outros não tiveram mesma sorte. Nunca vou saber. Mas sei que nunca mais vou trabalhar na virada do ano. Nunca mais pego turno de Réveillon. Porque sei que se pegar, se tiver dirigindo ônibus vazio pela Marginal, à 00:00 do dia 31 de dezembro, eles vão voltar, vão subir no meu ônibus de novo. E dessa vez posso não acordar. Posso ir junto com eles pro fundo do rio e ficar lá esperando o próximo motorista que passar. Esperando para fazer eles sentir o que senti, o que eles sentiram. Aquele desespero absoluto de morrer afogado sem poder fazer nada para impedir. E aí, o que você achou dessas 2 histórias? Comenta aí qual foi a mais assustadora para você. A do caseiro que quase se matou à 00:00? Ou a do motorista que reviveu o afogamento dos 23 passageiros? Se você gostou, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora histórias de terror. Manda no grupo da família, no WhatsApp, onde você quiser. E não esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa o like. Tudo isso ajuda demais.
E lembra, no próximo Réveillon, quando você estiver comemorando com todo mundo, pensa 2 vezes antes de ficar sozinho à meia-noite. Até a próxima, se você tiver coragem. Se você tem coragem, fique comigo.